E aí, mudou a hierarquia de poder do universo DC? Sejam bem-vindos ao Quarta Parede, eu sou o Lucas Nogueira e hoje nós enfim vamos falar sobre Adão Negro e eu tô muito empolgado com esse filme e muito empolgado para falar sobre ele. Então vocês já perceberam que eu gostei muito do filme, eu achei um filme muito legal e só para contar uma sinopse rápida, a trama do filme se passa em Kahndaq. Ted Adam era um escravo que lutava contra um imperador que queria dominar tudo e ter a posse da coroa feita de Eternium. O Eternium nos quadrinhos ele é um fragmento da Rocha da Eternidade, que é onde fica o covil do Mago Shazam, que é o mago que dá os poderes ao Shazam, e ela é esse artifício mágico que concede poderes e habilidades, e o imperador de Kahndaq queria possuir para que ele tivesse um poder absurdo e um controle maior ainda sobre os habitantes de Kahndaq e seus escravos e, por que não, do mundo todo, né? Conquistar o mundo todo. E aí que Ted Adams se transforma no Adão Negro, e aí eu já não posso falar muita coisa, porque pode ser spoiler. Bom, então começando a falar sobre o filme e para tentar justificar a minha empolgação, por que eu gostei tanto do filme, bom, se você gosta de filmes do The Rock, você vai gostar. Ele é um filme do The Rock. É mesmo? Tá? Com os que costumam sair, só que ele tem um cuidado maior com o roteiro. O roteiro tem um certo cuidado, o próprio Dwayne Johnson, The Rock, ele tem um cuidado com a atuação dele, ele tem consciência do personagem que ele está interpretando e onde está inserido, então acaba não sendo aqueles filmes genéricos padrões do The Rock que saem a rodo. Ele é melhor, mas ele ainda tem a ação, ainda tem todas as características que são marcantes e legais de um filme do The Rock. Inclusive, a direção me surpreendeu um pouco, porque a direção é do Jaume Collet Serra, que é um diretor espanhol, fez A Órfã e fez alguns outros filmes, inclusive o último filme dele é protagonizado pelo The Rock, foi até bastante criticado, que é o Jungle Cruise, filme da Disney, que teve um pouco de críticas a roteiro e a direção, e eu vi muita gente tendo um certo receio com o filme do Adão Negro por ser dirigido pelo Jaume Collet Serra. Mas o Jaume Collet Serra faz uma direção muito boa e eu achei incrível como ele tem um olhar para a direção técnica mesmo da parada, para cenas de ação, para a forma como elas são construídas e pensadas, os planos, os enquadramentos. Claramente uma grande referência da direção é o Zack Snyder. As cenas de ação e combates são muito inspiradas no Zack Snyder. Você pode falar o que for do Zack Snyder, mas você não pode deixar de reconhecer que ele sabe fazer cenas de ação, ele sabe fazer visuais lindas, cenas lindas, incríveis, parecem quadros, parecem pinturas, obras, as cenas de ação do Zack Snyder, e aqui o filme tenta ir muito por isso. Uma coisa que eu acho que pode acabar incomodando algumas pessoas é um certo uso, eu não diria excessivo, mas uma grande quantidade de slow motion, que é algo que as pessoas criticam até bastante no Zack Snyder, mas é algo que nunca me incomodou muito, de fato não. Eu gosto de um slow motion bem usado, independente da quantidade, não pode ser o filme inteiro em slow motion, claro, mas sendo bem usado e pontualmente eu gosto, e aqui não me incomodou, eu achei bem interessante, permite umas construções de umas cenas bem legais, com uso de trilha sonora, de músicas, né, tem uma música que eu gosto muito, eu acho muito legal, e eles usaram essa música em uma cena e eu fiquei arrepiado com a cena, me empolgou muito, assim, a construção da cena foi muito interessante, né, no vídeo com spoilers eu acho que eu vou comentar sobre ela, e o começo do filme, toda a construção em Kahndaq no passado lembra muito 300, por exemplo, mas ele não é tão dessaturado quanto o Zack Snyder. O filme é muito colorido, é bem bonito mesmo, as cores, os visuais, tudo muito vivo. O uniforme da Ciclone tá lindíssimo, os uniformes dos heróis estão todos muito bonitos, da Sociedade da Justiça. Você percebe que no filme há muito amor envolvido, tá? O The Rock, ele tá produzindo esse filme, se preparando para esse filme já faz 15 anos, quando ele foi escalado por fãs. Os fãs foi que elegeram o The Rock há muito tempo atrás. O The Rock começando a carreira como ator, né, vindo lá do WWE, e a escolha foi acertadíssima. Aliás, na época, a Warner queria inclusive que ele fosse o Shazam e permitiu a ele escolher, né? Ele teve o direito de escolher se ele queria ser o Adão Negro, se ele queria ser o Shazam, acabou escolhendo o Adão Negro, escolheu certíssimo. Mas você sente de fato um amor que ele tem e o cuidado que o The Rock tem, e é incrível, né? Eu acho que o pessoal tem comentado com ele se ele quer assumir o controle criativo da DC, porque esse filme norteia muitas coisas, esse filme dá muitas direções bacanas, inclusive, você sai bem empolgado porque pode vir no futuro da DC, porque há realmente um respeito muito grande do The Rock. Ele falou que o máximo que ele pode ser um consultor criativo, né, dá ideias assim, mas de fato ficar por trás comandando não é bem a dele. Mas há um respeito muito grande pelo Adão Negro, e inclusive essa questão de ser um anti-herói. O Adão Negro, ele é um vilão de muitas histórias, né, e ele já teve sim nos quadrinhos fases
boas, porque ele é um cara que luta pela justiça, só que a justiça dele pode ser deturpada para muitos, né? Então, assim, no ponto de vista dele, ele vai pela justiça. Acontece que às vezes a justiça dele casa com a justiça normal que todo mundo pensa, né? Mas além disso, também há um respeito muito grande pelo universo DC como todo, né? Com os personagens do DC, dos quadrinhos. Então ele traz a Sociedade da Justiça, e a Sociedade da Justiça vem resgatando esse conceito heróico clássico que as pessoas sentiram falta nos filmes da DC e até no filme da Liga da Justiça. Não concordo tanto, mas entendo, concordo em parte. E ali você não tem dúvida, é um grupo de super-heróis clássico, assim, você sente mesmo esse heroísmo e é muito bacana. Então há todo esse respeito e principalmente há também um grande respeito pelo universo DC dos cinemas. Ele não anula nada do que foi feito antes. Só o Liga da Justiça do Joss Whedon, bizarríssimo, e enfim, ele respeita e ele traz, e o filme é um puro suco da DC Filmes, aliás. Você percebe que há um respeito muito grande ao universo DC como um todo, e dá para notar que o que ele faz aqui não é recomeçar a DC, mas pegar tudo o que veio antes e redirecionar para um futuro que pode ser muito legal. Isso é muito empolgante, tá? Meu DC é o tá vivo, tá vivão. O campeão, o garoto escolhido, né, para ter os poderes, ele tem mesmo a essência do Billy Batson, assim. Ele é muito identificável com o Billy Batson e é uma coisa que conecta totalmente com o filme do Shazam, né? Você faz entender, e apesar de serem filmes diferentes, você começa a perceber até por aí que quando houver um encontro entre eles, apesar de serem filmes diferentes, com tonalidades diferentes, encaixa. Dá pra fazer e vai fazer muito sentido e vai ficar muito legal mesmo ver um embate entre os dois. Aliás, o grande inimigo dele de começo do filme é o Imperador de Kahndaq. E aí existe um paralelo político bem legal. O filme ele tem esse paralelo político entre o imperador que queria controlar todos e o imperialismo, pois Kahndaq hoje é dominado pela Interguarda e ainda tem meio que um isolamento feito pelos países de fora, e existem críticas à atuação dos Estados Unidos em países desse tipo e tudo mais. Realmente há esse paralelo, e na verdade quando eles eram escravizados por um próprio e depois por pessoas de fora, é a mesma coisa. Então o povo de Kahndaq tem esse estigma de sofrer, e é algo que acontece muito naquela faixa do planeta ali, de norte da África a oeste da Ásia ali. Isso, como eu falei, há uma preocupação muito grande do The Rock em se dedicar a esse papel. Ele rejeitou 9 filmes para poder fazer esse filme, ele escolheu, né, seguir com os fãs e aceitar e se tornar o Adão Negro, e ele tá muito bem, ele respeita, ele entende muito bem o personagem. Ele, diferente daquele meme, sabe aquele meme dos últimos filmes do The Rock, em que ele aparece usando a mesma camisa na floresta e tal, que é o The Rock padrão, ele não é isso aqui nesse filme. Ele entende qual é o personagem que ele tá, e ele tá na vibe daquele personagem. Inclusive ele não faz nem aquelas caretas, aquelas caras que o The Rock faz, ele não faz tanto aqui nesse filme não. Deve ter até um momento que ele faz, mas é o Adão Negro que a gente tá assistindo. Aliás, o Adão Negro, ele tem uma demonstração de poder muito grande, ele atravessa paredes assim, sem ligar pra nada, e isso é o roteiro e a direção mostrando pra gente o quão poderoso é o Adão Negro. Ele é muito forte e causa aquela sensação de que ele é um cara imparável, né, o que cria até uma tensão política. E o Adão Negro, ele é sim um anti-herói, ele é aquele cara vilão, ele não tem uma preocupação tão grande, ele é o cara que ele não chega simplesmente batendo nos adversários, ele chega pra matar. Outra coisa interessante é que o The Rock, ele é muito generoso com todo o elenco, sabe? Ele dá espaço pra todo mundo ter esse momento, pra todo mundo brilhar, que é uma coisa que já houve até críticas, assim, de pessoas achando que ele é um cara muito, que ele quer ser o grande protagonista e tal, que eu não sei se é bem verdade. Ele geralmente ele dá até muito espaço para o elenco de apoio que tá junto com ele no filme, mas aqui a galera, a Sociedade da Justiça tem um espaço maravilhoso pra ser grande, pra crescer na história. E aí a gente tem a escolha genial do Pierce Brosnan como o Senhor Destino, que pra mim foi um casamento perfeito. Eu adoro o Senhor Destino, é um dos meus personagens favoritos da DC. Ele é, vamos lá, só pra fazer um paralelo pra você compreender, ele é como se fosse o Doutor Estranho da DC, tá? Mais ou menos, por aí. Ele é um grande mago do universo DC. E escolheram o Pierce Brosnan, que é o meu James Bond favorito. Pra mim, casou perfeitamente, ficou muito bom. Pierce Brosnan, ele tem carisma, ele tá curtindo fazer o papel. Ele falou que ele topou na hora, porque os filhos são muito fãs do Doutor Estranho. Ele é fã do Doutor Estranho. Quando ele viu que o personagem é esse paralelo na DC Comics, ele aceitou na hora e ele fez muito bem. E tá muito legal mesmo, tá bem legal. O carisma dele é absurdo. O Gavião Negro tá bem condizente com os quadrinhos. Ele é um cara babaca, mas é o babaca legal, né? Ele não é aquele babaca que é simplesmente o cara otário da galera, sabe? Ele é um cara que é convicto nas ideias dele. Então ele tem as ideias dele de justiça, ele é o grande líder da Sociedade da Justiça, só que é babaca. E isso faz todo sentido, ficou muito legal nos quadrinhos. E o ator também tem carisma, ele também tá bom, tá legal, você torce por ele. Tem momentos que você fica, opa,
desse cara chato, mas isso é bom, e foi muito bem construído. Ciclone, interpretada pela Quindessa Sindwell, também tá fantástica, ela é linda, ela é uma atriz muito bonita, e ela tá muito bem, o visual da Ciclone é lindo, um colorido bem estourado, bem bonito, ela se apresenta bem nas cenas, ela tem muita química, principalmente com o personagem do Noah Centineo, mas toda a Sociedade da Justiça tem muita química entre eles, inclusive com o Adão Negro, com os outros personagens ali que aparecem na história. E como eu falei, ela tem uma química muito boa com o personagem do Noah Centineo, que é um esmaga-átomo, e esse filme me fez gostar do Noah Centineo. Na verdade, eu sempre tive mesmo um pé atrás, eu nunca achei ele um ator tão legal, tão carismático, mas nesse filme isso muda totalmente, ele tá muito bem, o personagem é bem legal, a escolha se provou acertadíssima, e o esmaga-átomo, que também não é um personagem que eu ligo muito nos quadrinhos, que eu liguei muito nos quadrinhos, eles fizeram ele com um misto, né? A personalidade dele, o jeito dele é um misto de Flash com Homem-Aranha e Deadpool, né? Aliás, eu tenho uma teoria de que personagens que têm um uniforme que completam o rosto inteiro, eles são muito carismáticos, talvez por a gente não ver traços muito pessoais dele, por isso que é sempre muito interessante quando a gente vê a Carreta Furacão, ou sei lá, alguém vestido de Homem-Aranha dançando, fazendo dancinha, alguém vestido de Deadpool fazendo dancinha, um Power Rangers dançando e tal. Juliana, o que tu quer de mim? É sempre muito engraçado, porque são personagens que a forma como eles são feitos são interessantes, e o Esmaga-Átomo vai por esse caminho aqui, então ele se torna um personagem muito carismático. Eu consigo ver pessoas dançando como o Esmaga-Átomo, assim, de cosplay, sabe? Então a escolha por ter a personalidade muito parecida com a desses personagens fez muito sentido e gera até um humor que poderia facilmente se perder, mas ficou bem interessante. Aliás, o humor do filme é muito bem pontuado, aparece nos momentos certos, sem exagero, sem fazer o filme se destoar lá do seu ritmo e da pegada que ele estava indo. Então funciona perfeitamente no melhor estilo Marvel no seu auge, assim. O humor eu diria que é melhor do que tudo que veio na fase 4, assim, muito bem pontuado, que tudo que veio na fase 4 da Marvel, exceto She-Hulk, que é uma série de humor, então não dá nem para fazer essa comparação. E é isso, essa é a minha análise sem spoiler, gostei muito, recomendo que você vá ao cinema assistir, procure a melhor sala e só se diverte. Tá, não vai esperando ver o filme revolucionário, o filme mais incrível de todos os tempos, não. Mas é um filme muito divertido, muito legal. E se você gosta de The Rock, eu acho muito difícil você não gostar desse filme. Só se você for de má vontade. Se você já assistiu o filme, comenta aí o que você achou. Se você não assistiu ainda, comenta suas expectativas. Compartilha com seus amigos, compartilha com quem você quer indicar esse filme. Te peço encarecidamente para nos seguir nas nossas redes sociais, @tamborfilmes, no Instagram, no TikTok, no Twitter. Ajuda muito a gente quando você faz isso. Se você curtiu o vídeo também, vai ajudar bastante a gente. Se você favoritar, se você achou legal, também ajuda muito na nossa divulgação, no nosso trabalho, pra gente continuar fazendo isso aqui, indo a mais cabines e trazendo mais análises pra você. Fala aí o que você tá achando do Quarta Parede, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima.